Já pensou em ser um apoiador oficial do Bugrecast? Para estender nossa relação e fazer o Bugrecast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugrecast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o Bugrecast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2026. E antes de começar o programa de hoje, muito obrigado aí o pessoal que nos comentários ajudou a explicar por que que 25 de março, ontem no caso, era uma data especial, né? Eu não sabia, mas é a data da primeira Constituição Brasileira, 1824. Então, por isso que existe aquela rua famosa em São Paulo e talvez em outras cidades também, a rua 25 de março, né? Eu não sabia. Mas hoje é 26 de março, até onde eu sei, não tem nada de especial hoje. Então, seguimos com o Bom Dia Guarani, sem nenhuma efeméride, sem nenhum dado. Claro que alguma coisa aconteceu, né? Talvez seja aniversário de alguém que está ouvindo aqui o programa, talvez o Guarani tenha feito um grande jogo pro bem ou pro mal também, né, ao longo da sua história, mas hoje não me vem nada na cabeça. Enfim, hoje é aqueles dias que fazer conteúdo no Bom Dia Guarani é um pouco mais difícil, né. E eu tinha combinado na semana passada que a gente falaria sobre o orçamento do Guarani de 2026. Eh, então vamos aproveitar esse dia de hoje para falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, é muito difícil a gente fazer uma explicação de números sem mostrar, né. Então um vídeo talvez fosse mais, eh, vamos dizer razoável, mas talvez fosse um pouco mais, pertinente para poder entender o que significam esses números aí, né, o que está por trás deles, né. Mas vamos lá, vamos tentar, né, o orçamento do Guarani divulgado com certo atraso, né, e o Guarani se posicionou, se justificou dizendo que não tinha dentro do prazo estabelecido. Normalmente o Guarani faz isso no final do ano, né. E aí ainda não tinha as informações de cota de TV do Paulista, não tinha informação de Copa do Brasil, também não tinha muito dado sobre a Série C. O fato é que, essa foi a razão para o orçamento ter atrasado um pouquinho. Claro que ajudou, né, o fato de já ter jogado o Paulista, já ter jogado o campeonato, a Copa do Brasil, isso dá um pouco mais de clareza para os números, para a gente saber. Mas enfim, vamos direto ao que interessa. 2026, o Guarani espera arrecadar 47.500.000 reais, arredondando, tá, gente? 47,5 milhões de reais. Desses 47 milhões, olha só, 10 milhões de cota de TV entre Paulista, Série C e Copa do Brasil. E desses 10 milhões, gente, 7 são Campeonato Paulista. 7. Copa do Brasil, o Guarani caiu fora na primeira rodada, ganhou 830 mil, e aliás, foi interessante a postura do Frontini, né? Diz que o salário ficou um pouco atrasado porque o time não avançou na Copa do Brasil, né? Teria enfrentado Nova Iguaçu, depois talvez o Fortaleza, e deixou dinheiro na mesa, né? Deixou de arrecadar. Então, 830 mil. E a Série C está estimada no orçamento do Guarani em 1.900.000, arredondando. Então, olha, 10 milhões jogando 3 campeonatos. Eu arrisco a dizer que se o Guarani estivesse na Série B, ele ganharia 15 só jogando a Série B. Então, esse é um pouco do custo que o Guarani teve em não ter subido no ano passado. A conta só aumenta, né? Mas enfim, não vamos sofrer, vamos torcer para que esse ano as coisas se encaminhem também. Interessante uma marca aqui no orçamento do Guarani. Tem 8 milhões de reais vindo da Libra, aquela liga lá de futebol, né? Desses 8 milhões, metade pertinente a esse ano e a outra metade aparentemente como um adiantamento de 2027, não sei, mas está aqui no orçamento. Metade, metade, 8 milhões vindo da Libra. Dinheiro importante, hein? Dinheiro importante. Praticamente aí 20% do orçamento vem da Libra.
O Guarani fala em uso de caixa em 2026 de 7 milhões. Eu não acredito que o Guarani tenha 7 milhões em caixa, que não seja o dinheiro da venda do Richard Rios. E lembrando, né, é um pagamento feito em 3 anos. O Guarani recebeu alguma coisa no ano passado. Esse ano deve receber mais alguma coisa e no ano que vem termina de receber. A gente não sabe aí quais as condições, né, desse pagamento. 6 milhões de venda de jogadores, não sabemos quais são, mas é uma marca importante. O Guarani precisa vender, precisa arrecadar 6 milhões de reais para fechar seu orçamento. E aí começa um pouco mais de números menores, né? 5 milhões somando receita de jogos, sócio, torcedor e loja. Eu acho muito pouco, gente. E não estou dizendo que o Guarani pode arrecadar mais, mas 5 milhões para um time de futebol profissional, diante dos adversários que a gente tem, é uma arrecadação com o torcedor muito pequena. Então, é difícil, não são rendas milionárias, não são grandes públicos, não é uma venda massiva da loja, então a renda com o torcedor é muito pequena. Vocês veem que dos 48 milhões, 47 milhões, 18 vem de cota de TV, praticamente 40%. O dinheiro que vem do torcedor, 10, 12%. Então é desproporcional. Então uma queda de divisão, uma mudança na cota de TV afeta drasticamente o Guarani. 4 milhões em patrocínios e permutas, e isso estou falando dos grandes números, tá? E 2 milhões de venda judicial. Isso aqui é o dinheiro da Magnum, que vai chegar ao fim esse ano, para conhecimento de todos, né? Os 350 mil reais que foram acordados com a Magnum lá em 2015, por 13 meses, vão chegar ao fim em junho desse ano. Então, em 2013, desculpa, em 2015, olha que loucura, né? O Guarani vendeu seu estádio, teve as suas dívidas aí largamente quitadas, recebeu aí 350 mil por 130 meses, 11 anos e um pouquinho, e o Guarani está na mesma Série C que ele estava em 2015. Está na Série A1 do Paulista, está jogando a Copa do Brasil, coisa que ele não fez em 2015, jogou a Série A2 e não jogou a Copa do Brasil, mas depois de, sei lá, faz a conta aí, 350 vezes 130, deve dar aí uns 50 milhões de reais. 50 milhões de reais depois, mais ou menos, o Guarani está praticamente no mesmo lugar que ele estava 15 anos atrás. Desculpa, 11 anos atrás. Isso é muito triste. Então, são as nossas receitas, 47 milhões, vindo principalmente de cota de televisão e venda de jogadores. Despesa, gente, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque, enfim, tudo pode mudar, né? Mas são os mesmos 48 milhões, a ideia do Guarani é entregar um orçamento 0-0 sem lucro, mas entre folha de pagamento, né, de futebol profissional, encargos sociais, direito de imagem, folha de administrativo, o Guarani tem praticamente 2 milhões de reais. 2 milhões de reais para pagar, no geral, né? Comissão técnica, jogadores, funcionários, essa é a previsão no orçamento. E tem uma linha aqui, vamos dizer, preocupante, mas as coisas são como elas são, tem 3 milhões de reais antecipados de 2026, que o Guarani vai ter que, enfim, não consegue, não vai ter de receita, né? Então entrou aqui como uma despesa de 3 milhões de reais de antecipação. E aí vamos indo, né? Mas, resumidamente, outra linha importante, e vou deixar isso para outro conteúdo, né? É a linha da recuperação judicial. O Guarani está gastando, em média, 450 mil reais por mês com recuperação judicial. Então, daquele orçamento de 47 milhões, mais ou menos 5.400 vão direto para pagar a recuperação judicial, o que é bom. Não estou aqui demonizando a recuperação judicial, não, porque tem boa notícia, está caminhando, e eu acho que pode ser um alívio para o Guarani aí conseguir quitar todas as suas pendências com recuperação judicial. Vou deixar esse tema para depois, mas o orçamento do Guarani é mais ou menos esse, 48 milhões de reais, despesas na mesma proporção, valores antecipados, folha de pagamento de mais ou menos 2 milhões de reais, e aí uma série de outras despesas no dia a dia. Fechou? Boa quinta-feira para todo mundo, espero que tenham gostado do conteúdo, sem não esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.